Hoje, tratamos as imagens como importantes fontes aos historiadores, porém, nem sempre elas foram consideradas como tal. Isto porque, até a segunda metade do século XX, os historiadores privilegiavam os documentos escritos como fontes históricas. E não era só isso. Os documentos eram tratados como fontes fiéis do passado. Cabia ao historiador simplesmente deixar que o documento falasse. Porém, a partir da década de 1960, a historiografia sofreu uma mudança com a chamada virada linguística. A virada linguística significou um novo olhar sobre a realidade historicamente construída. Significou perceber a história como uma construção narrativa, influenciada pela subjetividade do próprio historiador. Os historiadores perceberam que a linguagem, mais precisamente o discurso, tem influência na maneira como compreendemos o mundo. A linguagem age sobre a realidade, dando significado às coisas e aos fenômenos que nos cercam. Este movimento teve início na filosofia, mas se estendeu a outros campos do conhecimento, influenciando, inclusive, a maneira de compreender e de escrever história. Os historiadores passaram, então, a dar maior atenção ao discurso, ou seja, a forma como os fatos ou acontecimentos são narrados, pois toda narrativa possui significados socialmente construídos. As teorias de Michel Foucault, por exemplo, podem ser percebidas dentro do contexto da virada linguística. Sua preocupação enquanto historiador está em descobrir os sistemas de pensamento. Cabe ao historiador analisar os discursos que podem ser entendidos como redes de representações, como as representações de gênero, raça e identidade. A análise do discurso, portanto, permite compreender as representações sociais, mas também as relações de poder que permeiam a sociedade. O estudo histórico, que leva em conta o aspecto ativo da linguagem, nos ensina, por exemplo, que nação, ou melhor, as ideias que fazemos sobre Estado Nacional, é uma invenção histórica e que favoreceu a classe burguesa em ascensão desde a Idade Moderna. Na última década do século XX, presenciou-se, por sua vez, outra mudança de paradigma nas ciências humanas. Foi a vez da virada visual e, consequentemente, da valorização dos estudos das imagens. Se a virada linguística marcou os estudos em torno dos sentidos do discurso e alertou para o caráter subjetivo da linguagem, a virada visual foi um marco importante no tratamento das imagens pelas ciências humanas. Contudo, este movimento em direção à revalorização das imagens, enquanto fonte de conhecimento, faz parte dos esforços da academia em compreender a cultura contemporânea, pautada na visualidade. No centro deste debate está a mídia, principalmente a mídia televisiva, que influencia no comportamento de milhares de indivíduos no mundo globalizado. O problema da imagem na formação do cidadão passou a ser um ponto importante nos estudos das ciências humanas, de maneira geral, e na história, de forma particular. A história trouxe a imagem para o centro do debate e, assim, a fonte imagética deixou de ser um complemento ilustrativo do texto, para se tornar um documento especial de acesso ao passado. O historiador se cercou, por sua vez, dos conhecimentos acumulados por outras disciplinas, a fim de interpretar as imagens, como, por exemplo, os estudos de arte baseados na semiótica. Trataremos da semiótica e de outros métodos de leitura de imagens no caderno de estudos. Por fim, espero que o estudo das imagens signifique um verdadeiro trabalho de exploração, que seja estimulante e desafiador, mas, acima de tudo, que contribua para a sua formação intelectual e acadêmica. Um forte abraço!